Juízes. Shoftim. Capítulo 14. Shimshon desceu então a Timná, e foi ali em Timná que ele viu uma mulher filisteia. Então ele voltou e disse ao seu pai e à sua mãe: Em Timná, uma mulher filisteia chamou minha atenção. Quero que vocês a consigam para ser minha esposa. Mas seu pai e sua mãe lhe disseram: Será que você não pode encontrar uma mulher entre seus parentes e entre todo o nosso povo? Você tem de ir e tomar uma esposa dentre os filisteus incircuncisos? Mas Shimshon, Sansão, disse ao seu pai: Consiga-a para mim, porque ela é a pessoa certa para mim. Seu pai e sua mãe não perceberam que isso era da parte de Ial, pois ele estava procurando uma oportunidade contra os filisteus, visto que naquela época os filisteus dominavam sobre Israel. Assim, Shimshon desceu a Timná com seu pai e sua mãe. Quando chegou aos vinhedos de Timná, um leão veio rugindo ao encontro dele. Então o espírito de Ial lhe deu poder, e sem nada nas mãos, ele rasgou o leão em dois como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que tinha feito. Então Shimshon desceu a Timná e conversou com a mulher, e ela ainda era a pessoa certa aos olhos dele. Mais tarde, quando estava voltando para levá-la para casa, ele se desviou para ver o leão morto, e na carcaça do leão havia um enxame de abelhas e mel. De modo que tirou o mel com as mãos e comeu enquanto caminhava. Quando alcançou seu pai e sua mãe, deu-lhes um pouco para comerem. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel da carcaça do leão. Seu pai desceu até onde a mulher estava, e Shimshon deu um banquete ali, pois era isso que os rapazes costumavam fazer. Quando viram, trouxeram 30 padrinhos para acompanhá-lo. Então Shimshon lhes disse: Por favor, deixem-me contar-lhes um enigma. Se durante os 7 dias do banquete vocês o decifrarem e me derem a resposta, eu lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas, se não conseguirem me dar a resposta, vocês devem me dar 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Eles disseram: Conte-nos seu enigma, queremos ouvi-lo. Assim, ele lhes disse: Daquele que come saiu algo para comer, e do forte saiu algo doce. Por 3 dias não conseguiram decifrar o enigma. No 4º dia, eles disseram à esposa de Shimshon: Engane seu marido de modo que ele dê a resposta do enigma. Senão queimaremos você e os da casa do seu pai com fogo. Foi para tomar os nossos bens que vocês nos chamaram aqui? Assim, a esposa de Shimshon chorou diante dele e disse: Você deve me odiar. Você não me ama. Você contou um enigma ao meu povo, mas não me disse a resposta. Ele respondeu: Eu não disse a resposta nem ao meu próprio pai nem à minha própria mãe. Por que eu deveria dizer a você? Mas ela chorou diante dele durante o restante do banquete de 7 dias. Finalmente ele lhe contou no 7º dia, porque ela o havia pressionado. Então ela disse a resposta do enigma ao seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens da cidade disseram a ele: O que é mais doce do que o mel e o que é mais forte do que o leão? Ele lhes respondeu: Se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam decifrado meu enigma. Então o espírito de Ial lhe deu poder, e ele desceu a Ascalon, matou 30 homens dali, pegou a roupa deles e entregou as mudas de roupa aos que tinham respondido ao enigma. Ele voltou furioso para a casa do seu pai. A esposa de Shimshon foi dada então a um dos padrinhos dele, que o tinha acompanhado. Juízes. Shoftim. Capítulo 15. Depois de algum tempo, nos dias da colheita do trigo, Shimshon foi visitar sua esposa, levando um cabrito. Ele disse: Quero ficar no quarto com a minha esposa. Mas o pai dela não o deixou entrar. O pai dela disse: Pensei que você a odiava, por isso a dei ao seu padrinho. A irmã mais nova dela é mais bonita. Por que não fica com ela? No entanto, Shimshon disse: Desta vez os filisteus não podem me culpar por lhes prejudicar. Então Shimshon capturou 300 raposas. Depois pegou tochas, amarrou as raposas de 2 em 2 pela cauda e colocou uma tocha no meio de cada par das caudas. Então pôs fogo nas tochas e soltou as raposas nos campos de cereais dos filisteus. Ele incendiou tudo, tanto os feixes como os cereais ainda não colhidos, e também os vinhedos e os olivais. Os filisteus perguntaram: Quem fez isso? Disseram-lhes:
Então, foi o Shimshon, o genro do Timnita, porque este tomou a esposa de Shimshon e a deu ao padrinho dele. Em vista disso, os filisteus subiram e queimaram a mulher e o pai dela com fogo. E Shimshon lhes disse: Já que vocês agem assim, não descansarei até me vingar de vocês. Então ele os golpeou um após o outro com uma grande matança. Depois disso, desceu e ficou numa caverna do rochedo de Etão. Mais tarde, os filisteus subiram e acamparam em Alda, e ficaram percorrendo Leí. Então os homens de Alda perguntaram: Por que vocês vieram contra nós? Os filisteus responderam: Viemos capturar Shimshon, para fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Portanto, 3.000 homens de Alda desceram à caverna do rochedo de Etão e disseram a Shimshon: Você não sabe que os filisteus estão dominando sobre nós? Então por que você fez isso conosco? Ele lhes disse: Eu fiz com eles o mesmo que eles fizeram comigo. Mas eles lhe disseram: Viemos capturar você para entregá-lo aos filisteus. Então Shimshon disse: Jurem-me que vocês não me atacarão. Nós apenas o amarraremos e o entregaremos a eles, mas não o mataremos. Assim, eles o amarraram com 2 cordas novas e o fizeram sair do rochedo. Quando ele chegou a Leí, os filisteus gritaram triunfantemente ao vê-lo. Então o espírito de Ial lhe deu poder, e as cordas nos seus braços se tornaram como fios de linho chamuscados pelo fogo e caíram das suas mãos. Ele encontrou então uma queixada de jumento ainda fresca, estendeu a mão e a pegou, e com ela matou 1.000 homens. Shimshon disse então: Com a queixada de um jumento, 1 montão, 2 montões. Com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e chamou aquele lugar de Ramat-Leí. Ficou então com muita sede e clamou a Ial, dizendo: Foi tu quem deste esta grande salvação ao teu servo. Mas será que agora morrerei de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Portanto, o Criador abriu uma cavidade que havia em Leí, e saiu água dela. Quando Shimshon bebeu, suas forças voltaram e ele se reanimou. Foi por isso que chamou o lugar de Inhacoré, que fica em Leí até hoje. E Shimshon julgou Israel nos dias dos filisteus por 20 anos.